Resolução de disputas e conciliação com o doutor Rogério Neiva. Dr. Rogério Neiva é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências de Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Dr. Rogério Neiva, que é o colunista do quadro Resolução de Disputas e Conciliação. Dr. Rogério Neiva, um bom dia, muito obrigado pela participação mais uma vez. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia, Arthur. É sempre uma satisfação estar conversando com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. Na semana passada, Dr. Rogério Neiva, foi falado muito sobre o revogaço de decretos ambientais assinado por Lula, né? E foi extinto o núcleo de conciliação ambiental. Com essa extinção, o que acontece? Então, Arthur, esse é um tema que, naturalmente, numa perspectiva mais ampla, né, envolvendo aí essas mudanças nas normas do direito ambiental no âmbito do poder regulamentar, né, do poder executivo, que envolvem vários aspectos, mas o que nos interessa aqui, inclusive por uma lógica de pertinência temática, é a questão da extinção do núcleo de conciliação ambiental, que consistia num mecanismo que previa a possibilidade de autocomposição envolvendo matéria ambiental, mas especificamente infrações, né, a imputação de infrações de natureza ambiental. Então, o ponto importante que eu chamo a atenção do ouvinte aqui sobre essa temática relacionada a esse tema é que, assim, e aí é uma questão para reflexão e compartilhar com os nossos ouvintes, que havia uma crítica muito contundente de que este mecanismo ele estava contribuindo com o fato de que as infrações, né, os autos de infrações, não fossem levados adiante. Então, assim, essa é a questão fundamental que nos interessa para a reflexão. Pois bem, e aí é o que eu provoco o nosso ouvinte a estar avaliando. Essa é uma questão que comporta uma longa discussão e um longo debate para além do tema de natureza ambiental, né, do tema de fundo, mas dentro da resolução adequada de disputas. De fato, existe uma longa discussão que vai muito além, né, da questão ambiental, sobre a crítica e, ao mesmo tempo, a preocupação de que a criação de mecanismos autocompositivos impliquem, no fundo, numa maneira de inviabilizar a imposição de sanções diante de ilícitos. Então, essa mesma discussão ela pode ser suscitada, por exemplo, na área trabalhista, né? Há quem faça uma crítica à conciliação, como as políticas de conciliação na Justiça do Trabalho, no sentido de que isso seria uma forma de beneficiar aqueles que não cumprem as obrigações trabalhistas. Dito isso, eu chamo a atenção do nosso ouvinte para alguns aspectos. O primeiro deles é que, de fato, não podemos dar as costas para essas críticas. Não tenho dúvida de que essa crítica ela é sempre importante a gente levar em consideração, exatamente para que não aconteça aquilo que é indicado nessas críticas, né? Ou seja, nós jamais podemos admitir que os mecanismos de resolução de disputas de forma consensual se traduzam em meios para que aqueles que não cumprem suas obrigações, aqueles que não respeitam a legislação, procurem se valer desses mecanismos para fugir, para manter essas condutas e fugir da sanção estatal. Por outro lado, nós não podemos negar que toda a criação de mecanismos autocompositivos ela tende a ser bem-vinda. Juntando tudo isso, o que nós podemos deixar aí de consideração em relação especificamente à extinção desse núcleo em matéria ambiental? Que se esse mecanismo ele estava levando à inviabilização da sanção estatal e à manutenção desses comportamentos, é mais do que natural e legítimo que haja uma desconstituição desse mecanismo. Agora, isso não impede que no futuro se repense um mecanismo de autocomposição em termos de infrações ambientais, de modo que na formatação desse mecanismo isso não vai ocorrer. Aliás, para isso existe uma área da resolução de disputas chamada DSD, que é Design System Dispute, que estuda exatamente como se constrói mecanismos de resolução de disputas que funcionem de maneira eficiente. Aliás, eu deixo aí como sugestão, não só para o ouvinte, mas como para os gestores da política pública que venham a repensar nisso, livro do meu amigo Diego Falec, que trata exatamente sobre desenho de sistemas de disputas e que é uma referência no tema no Brasil, para que se pense em mecanismos de autocomposição, mas que não cumpram esse papel que era objeto da crítica que se fazia. Estamos conversando no quadro Resolução de Disputas e Conciliação com o juiz do trabalho, Dr. Rogério Neiva. Dr. Rogério Neiva, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, autorizou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a manter homologação de acordos por precatórios. Como vai funcionar? Pois bem, Arthur, o que aconteceu especificamente nesse caso? A Corregedoria Geral de Justiça do CNJ, numa inspeção realizada no Tribunal de Justiça do Paraná, havia determinado que se suspendesse esse procedimento, né, essa dinâmica que era observada de pagamento de precatório por meio de acordo direto. O que acontecia para o ouvinte entender um pouco melhor essa situação? Havia sido criada uma Câmara de Conciliação no âmbito, né, do Executivo Estadual, no estado do Paraná,
a exemplo de outros tribunais que adotaram o mesmo caminho, que permitia a celebração de acordos em matéria de precatório. Então se fechava o acordo lá na Câmara e era encaminhado para o Tribunal de Justiça, que efetuava o pagamento, que liberava o pagamento por meio daquela sistemática da conta única que concentrava os recursos para pagamento de precatórios. E o corregedor havia determinado a suspensão. O Tribunal de Justiça fez uma solicitação ao corregedor no sentido, de pedir uma reconsideração daquela decisão para permitir a continuidade do pagamento, apontando como fundamento não apenas o entendimento do Supremo sobre a matéria, de permitir o chamado acordo direto. O que é o acordo direto? É quando se faz entre o credor de precatório e o ente público condenado, devedor, por meio desses mecanismos, num mecanismo como esse, como essa Câmara que havia no estado do Paraná, inclusive com previsão legislativa estadual. Então, o TJ sustentou que não só aquilo estava em consonância com a jurisprudência do Supremo, como também havia uma lei estadual prevendo aquele mecanismo, aquela Câmara. Com base nisso, o corregedor reconsiderou aquela decisão anterior, o que permite a celebração, a continuidade dessa política de celebração do acordo direto. Sem entrar na discussão aqui sobre se seria possível ou não esse mecanismo, ou seja, se aquela determinação anterior da Corregedoria Nacional de Justiça estaria adequada ou não, o que eu tenho a dizer é que é de comemorar essa decisão do corregedor, porque seguramente tende a prestigiar a solução de consenso, inclusive em matéria de execução contra a Fazenda Pública, especialmente precatório. E eu digo aqui, não apenas como entusiasta dos métodos consensuais, mas como alguém que já viveu intensamente essa questão aí da execução contra a Fazenda Pública. Eu já fui juiz de precatórios no meu tribunal, já participei aí de diversos fóruns sobre esse tema, já tive um intenso envolvimento nessa temática. E posso dizer o seguinte: a questão dos precatórios é uma questão complexa, é uma questão que coloca em jogo, que tem uma dimensão política no sentido de definir prioridades de execução orçamentária. Nós já tivemos um caso no Distrito Federal em que o governador dizia que ele preferia fazer escola do que pagar precatório, o que suscitava uma crítica extremamente intensa das pessoas da área jurídica, mas nós não podemos negar, na minha visão, que em alguma medida, e trazendo essa colocação desse ex-governador, que de fato é isso que está em jogo. Em jogo eu tenho a questão do respeito a decisões judiciais e de outro eu tenho a definição de prioridades orçamentárias. Então realmente essa é uma questão delicada que exige por parte do Poder Judiciário não apenas bom senso e boa vontade, mas também empenho na busca de soluções. Eu quando era juiz de precatório, eu dizia assim, olha, essa dívida não será quitada pela minha caneta. A minha caneta não é capaz de produzir a quitação dessa dívida. E exatamente por isso nós buscávamos soluções dialogadas e com boa vontade, empenho, para resolver esse problema. Então, eu diria que essa medida do Corregedor Nacional, ela acaba sendo bem-vinda, no sentido de reconsiderar bem-vinda, de modo a permitir que se dê continuidade a essa política, e podemos tratar isso como uma política pública, judiciária, que vem sendo adotada pelo Tribunal de Justiça do Paraná.